Me chama a atenção a sequência de jogos do Corinthians, como disse o Juca, e eu acho que quando a gente vê o Corinthians numa situação dessa, né, lá embaixo, não conseguindo sair, patinando em falso ali, e aí você vê a sequência, é Vasco, Criciúma, Bahia, Grêmio, e aí Atlético Mineiro e Juventude. São 6 jogos, e que você olha pro Corinthians e você não consegue ver o Corinthians favorito contra nenhum desses. Mesmo o Atlético Mineiro, que não está na sua melhor fase, jogando em Minas, eu apostaria no Atlético Mineiro. O Corinthians contra o Juventude, mesmo em São Paulo, o Juventude acabou de enfiar 3 no Grêmio, poderia ter sido mais. Então, assim, quando você olha para a sequência do Corinthians, você não consegue ver, falar, olha, esses 2 pontos aqui vai fazer ali. É uma situação realmente desesperadora, e aí quando você tenta falar, não, da onde vai vir a inspiração? O Corinthians não consegue definir o técnico, tem a briga, Carille pra lá, Ramon Dias pra cá, e não sei o que, não fecha, aí fica o interino que conseguiu ganhar o primeiro jogo, mas aí já perdeu agora do Cruzeiro, uma sapatada que tomou no Mineirão. Então é muito desesperador você olhar para a situação do Corinthians e ver que não tem da onde tirar. Não tem da onde tirar de campo, porque os jogadores ali, o Yuri Alberto, você vai confiar no Yuri Alberto? Não dá. O Garro fez uma ótima partida contra o Vitória, mas depois já some um pouquinho, porque também vai fazer como? Que ele vai jogar sozinho no meio de todo mundo ali. O Raniel é um xerifão que aparece de vez em quando, mas que também não é um cara que você consegue confiar. Então, você vê o Corinthians e não tem da onde tirar. Isso é o mais desesperador, que você olha e fala, como o Corinthians vai sair dessa? Eu não consigo ver o Corinthians reagindo, e essa sequência é muito cruel, porque o Vasco é confronto direto, Criciúma é confronto direto, Grêmio é confronto direto, o Bahia não é confronto direto, mas o Corinthians é amplamente zebra. Então assim, o corintiano vai ter que rezar muito para São Jorge, não sei para quem, porque a tendência é só piorar. Mauro, o Fluminense na lanterna absoluta não é exatamente uma surpresa diante de troca de técnico e tudo que aconteceu? Porque aí, rapaz, é o segundo jogo do Mano, já perdeu a segunda já. Empatou uma e perdeu uma. E ontem o Fortaleza poderia ter aberto o placar antes, né? Do gol do Lucero. Estava melhor, teve oportunidades. O Mano está tentando mudar, colocou jogadores jovens, está tentando dar uma mexida, mas está muito difícil, né? Está muito difícil. E ele fez uma espécie de crítica ao trabalho anterior, depois na coletiva, né? Ele falou sobre bola parada, disse mais ou menos o seguinte: os objetivos do time, a maneira como o time buscava o gol, era outra. Ou seja, era um time que jogava de uma maneira diferente daquilo que ele está tentando fazer. E que o time não é tão eficiente, por exemplo, em bola parada, que é algo importante no futebol de hoje. Ainda mais uma equipe que não está saindo bem, né? Ela é um recurso valioso. Você, numa bolinha parada, de repente ganha um jogo. Mas isso não vai adiantar. Não adianta ele apontar os erros eventualmente cometidos no Diniz, pelo Diniz, ou erros na visão dele, porque a situação é dramática. O Fluminense já tem que fazer uma campanha, o primeiro turno está se aproximando do final, o Fluminense tem que fazer uma campanha de líder no segundo turno, algo próximo disso, para escapar do rebaixamento. A situação é muito difícil. É muito difícil. A distância de pontos já é significativa para praticamente todos os seus adversários ali na luta contra o rebaixamento. E o milagre de 2009 vai se apresentando como necessário para que o Fluminense escape. O Fluminense, só o Fluminense pior que o Corinthians. Eu acho que os dois, embora exista uma diferença de pontos, a situação dos dois é parecida, bem parecida. E essa diferença pode mudar, né? Se o Fluminense ganha um jogo, o Corinthians perde, já se aproxima de novo, e os dois ficam de braços dados ali no final da tabela. E ontem, de novo, foi uma derrota que não dá nem para questionar muito, não. Não conseguiu vencer em casa o Internacional, você vê o Vasco foi lá em Porto Alegre e venceu o Inter. O Fluminense em casa não conseguiu vencer. Então o Vasco, que outro dia estava perto do Fluminense, já está abrindo vantagem também. Situação bem delicada, acho que vai ser difícil o Fluminense escapar da segunda divisão, gente. Muito difícil. Falta muito campeonato, mas o cenário é muito angustiante e desesperador até. Realmente. Oi. Não, diz que o Corinthians vai mal, o time em campo, mas diz que esse time aí de segurança bate um bolão. Não é 40 caras, né, meu? 40 caras, bate um bolão. Jogam demais. Bom, como eu falei no começo do programa, a gente vai falar, óbvio, dos 10 anos dos 7-1. Maior tragédia da história do futebol brasileiro. Não, completa discordo. 10 anos hoje, no dia de hoje. No programa anterior, Trajano, eu fiz uma enquete perguntando
se o futebol brasileiro de lá para cá piorou, melhorou, tá igual. O piorou ganhou disparado na nossa enquete no outro programa. Mas, Oi. ô âncora, tragédia foi o Maracanazo. Tragédia foi o Sarriá. O Mineirão foi um vexame, uma vergonha, um escárnio. Agora, tragédia não foi. Virou piada. O Brasil chorou em 50. O Brasil chorou em 82. E em 2014 não chorou. Não chorou. Porque aquela derrota foi a cara do que nós tínhamos à época na CBF e o que nós temos hoje na CBF. Não mudou nada de lá para cá, nada. Aliás, você se lembra que a mudança que houve à época foi trocar o Filipão pelo Dunga. Bela mudança, bela mudança. Não mudou nada, rigorosamente nada. E só despencamos. Agora, mesmo assim, as seleções brasileiras foram para as Copas da Rússia e do Catar, né, as subsequentes, como uma das favoritas, porque o futebol brasileiro tem essa marca. Tem essa marca. Mas eu me recuso a tratar o 7-1 como tragédia. Trato como vergonha, como vexame, como escárnio, como esculhambação, né, como deixar o rei nu, mas não como tragédia. Tragédia foi 82, que eu vivi também. Tragédia foi 50, que eu não vivi, embora minha mãe dissesse que naquele dia eu chorei muito. Eu tinha 6, 7 meses. Ô, Trajano, tragédia não, bem, vexame, mas a pergunta que eu faço é, de lá para cá, piorou o quê? Tudo? Tem menos jogador, tem menos técnico, tem menos tudo? Ficou a esperança que aquilo era o fundo do poço, falou assim, bom, daqui vai melhorar, evaporou rapidinho? Não, eu gostei da análise do Juca aí, viu? Quer dizer, tragédia foi em 50, realmente, o Maracanazo. A grande tragédia do futebol, do tempo. Tragédia grega do futebol, né, brasileiro, em 82. Olha, essa consequência, nós estamos vivendo a consequência disso tudo aí, de 2014. Agora, eu só discordo do Juca que melhorou na CBF. Pelo menos o cara não foi preso, esse presidente aí. Né? Ainda não foi preso. Quer dizer, então já é vamos dizer assim, uma melhorazinha, né? Porque os outros entraram em cana, tiveram que fugir, se esconder, vender boi, vender boiada, aquela coisa, para não sumir do mapa, né? Mas eu nem gosto de lembrar direito, sabe? E só quero registrar uma coisa: o torcedor brasileiro é muito passional, como qualquer torcedor é muito passional. Se o Brasil tivesse vencido, você falou que teve uma pesquisa recente, né, âncora, que deu disparado. No programa anterior. Qual foi a pergunta que deu disparado? Do 7-1 para cá, o futebol brasileiro melhorou, piorou ou tá igual? Disparado piorou, né? É. Agora, como é muito passional e tem muito pachequismo na imprensa e na torcida, se o Brasil tivesse vencido o Uruguai, mesmo não jogando nada, como não estava jogando nada na Copa América, eu aposto que a pesquisa não ia ficar tão disparada assim. Sem brincadeira. Porque os responsáveis pelo 7-1 não são somente esses responsáveis que os dedos sempre apontam. Quer dizer, os cartolas, da CBF, a má qualidade dos árbitros, os jogadores indo embora cedo, isso é uma porção de coisa que é colocado no identificador. Mas a responsabilidade também da imprensa brasileira. Da imprensa brasileira. Essa coisa, esse registro que o Juca fez dizendo não tratar como tragédia, 50 foi vexame, a tragédia foi em 50 e 82, e sim um vexame. Grande parte da torcida brasileira já passou o pano para esse 7-1. Por isso que eu digo, se tivesse vencido o Uruguai, eles estariam achando que está tudo bem. Uma nova composição, o trabalho começando do Dorival, a CBF escalou bem, temos os jovens muito bons, o Brasil vai melhorar a qualidade do nosso futebol, fez muito bem em não parar o futebol brasileiro durante a Copa América, etc, etc, etc. Então, a gente tem que fazer uma grande reflexão sobre isso e apontar o dedo sem medo para todos os responsáveis. E os responsáveis estão muito próximos da gente.
Mauro, 10 anos depois, você podia repetir aquele seu discurso épico da final de 2014, que ele está bem atual. É, Semi. antes até da final, né? Eu A quero gente vinha lembrar falando só sobre isso. não sei se o Mauro lembra, nós tivemos o linha de passe naquele dia. Opa! Foi o linha de passe mais inacreditável que a gente, da história de todo o linha de passe lá na ESPN. Exatamente. Diga lá, Mauro. Eu concordo com o Trajano com relação à responsabilidade da imprensa. Inclusive, a imprensa brasileira ela é muito tolerante com o baixo nível apresentado pelos técnicos brasileiros, que além dos cartolas, tem os técnicos também, né? Corporativistas, sempre defensores de reserva de mercado, que se uniram aí até em federação de técnicos para defender reserva de mercado quando os estrangeiros começaram a ocupar a praia deles. Eu acho que o futebol dos clubes melhorou, o futebol praticado no Brasil por clubes deu uma melhorada, o jogo é mais intenso, mais disputado, alguns técnicos trouxeram realmente, elevaram o nível, técnicos que vieram de fora, alguns outros tentam se estabelecer, são novos ainda e tudo mais, mas o fato é que boa parte da mídia realmente prefere fechar os olhos para o que aconteceu e continua com a mesma pegada de oba-oba, pachequismo e essas bobagens colossais. Ex-jogadores que têm microfone, jornalistas também, jornalista amigo de técnico que não quer criticar técnico para poder ter acesso aos caras, e aí não manda real, fica sempre passando paninho e tal, porque quer ser brother, quer ser passa, então realmente não sai do lugar. E curiosamente, às vésperas do 10º aniversário, o Brasil protagonizou mais um papel feio, né? Jogando muito mal contra o Uruguai, sendo eliminado da maneira que foi, jogando uma má partida, e o Dorival sendo um personagem tão triste, né? Daquela forma, tão... dá até pena, às vezes, de ver ele ali fora daquele ciclo, que debatemos ontem. Mas não houve grande evolução com relação à estrutura do futebol, não evoluiu, a seleção brasileira andou para trás. E aí tem um ponto que é importante. O Tite foi o técnico em 2 Copas do Mundo, e quando ele foi catapultado a técnico da seleção em 2016, ele era quase uma unanimidade, porque ele disparado era o melhor técnico brasileiro. E fracassou em 2 Copas. Se com o melhor técnico foi um fracasso, o Brasil não conseguiu fazer boas Copas do Mundo, imagina com os piores. E nenhum desses que entrou, chegou, tanto o Fernando Diniz quanto o Dorival, agora, nenhum deles se aproximou do status que o Tite possuía naquela época, né? Pelo trabalho feito em 2 etapas no Corinthians, em 2012 ali, depois de 2015. Ele foi muito bem, campeão brasileiro, tipo, jogando muito bem e tudo mais, se reinventando. E não foi bastante. Sendo que as seleções não têm os maiores técnicos do mundo. Mesmo assim, nenhum dos técnicos brasileiros se coloca na prateleira mínima necessária para ser um bom treinador de uma seleção. Que, aliás, é diferente também, né? A seleção é diferente do time. Treinar a seleção não é igual a time. E a CBF, quando procurou o Ancelotti, pensou grande, o que acho que é até saudável, mas não tinha plano B. Não tinha plano B. Poderia por exemplo, agora mesmo, o Zé Mourinho está lá no Fenerbahçe. Eu não sou fã do Mourinho, mas será que o Mourinho ficaria fora da rodinha na hora dos pênaltis? A seleção brasileira tem que ter um técnico que chegue para esses jogadores com peso, gente, para fazer o que tem que ser feito, para falar com os caras de igual para igual ou de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, tudo muito errado, tudo muito equivocado, não evoluiu, e acho sim que a imprensa tem uma responsabilidade muito grande. Falta espírito crítico para incomodar os personagens que poderiam começar a mudar alguma coisa. Tem muita gente, inclusive, que depois do 7 vai falar, vamos esquecer. Esquecer? A principal lição que poderia ser dada, lembrando sempre, a Alemanha meteu 4-0 em Portugal no começo daquela Copa do Mundo. Mas depois teve dificuldades contra a Gana, quando empatou, ganhou da Argélia na prorrogação, contra a França foi 1-0, jogo equilibrado, e a final com a Argentina também. O único que foi surrado, assim, piedosamente pelos alemães foi o time brasileiro, né? Que era treinado por 2 técnicos campeões do mundo, mas naquele momento totalmente obsoletos, e que foram massacrados, com alegria das pernas e tudo. Você vê que você acha que é só o Trajano que reclama da enquete? Olha o Fernando Roberto aqui. Tanto assunto polêmico, pênaltis duvidosos, eliminação da seleção e esse programa morno. Faça-me um favor. Estamos aqui, ô Fernando Roberto, falando. Calma. Fernando que amiga. Que corneta, hein, Fernando? Juca, você chutou os nossos likes lá para 11 mil. Claro que não chegamos. Chegamos em 8,4 mil, o que está excelente. Mas a gente vai chegar em 11 mil depois do programa. O Posse de Bola vai ficando por aqui hoje. A nossa agenda daqui para frente é a seguinte. Deixa eu dar o resultado
da nossa enquete, como ficou aqui, ó. A enquete, sim, ó, 12 mil votos. Na enquete passamos a nossa meta. Para quem é possível troca entre Gabigol e Dudu seria melhor. Para o Flamengo, 30%. Para o Palmeiras, 33%. Para o Dudu, 11%. Para o Gabigol, 26%. Aí é o seguinte, o que temos pela frente? 10 horas agora tem o Joga Junto. Às 11 horas tem o De Primeira, com o BBC e o André Hernan. Às 17 horas com a Marília Ruiz e o Renato Maurício tem a live. Não, às 17 horas tem a live do Flamengo. 8 horas tem o fim de papo com a Marília do Ruiz. E na terça? E na terça tem o Cartão Vermelho em novo horário. Qual horário? Novo horário. 19 horas. Não, e quero registrar o seguinte: acaba de chegar um telegrama aqui, dizendo que domingo que vem, edição especial do Posse de Bola, para falar, para um balanço. Balanço da Geral. Copa América, domingo, 9 da manhã, tá bom? Presença de todos. Muito bem. Ficamos por aqui. Valeu, gente. Até sexta. Tchau.